Olá, turminha boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Hora do Saeb. E dessa vez, estou aqui com vocês com a disciplina mais empolgante, mais apaixonante, a melhor de todas, que no caso é História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, o seu professor. Vamos então ao tema de nossa aula, vamos lá. E a nossa aula tem como título Dos anos dourados aos anos de chumbo. E o conteúdo que a gente vai abordar nesse aulão é presidentes que antecederam o golpe, governo JK, governo Jânio Quadros e governo João Goulart. Então agora, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos ao nosso aulão. Iniciaremos então o nosso aulão falando especificamente dos anos dourados, o Brasil da década de 50. A gente abordará também os governos JK, governo Jânio Quadros e governo João Goulart. Vamos então à primeira questão, que vai falar o seguinte para a gente. A década de 1950, no Brasil, conhecida como os Anos Dourados, foi marcada por otimismo, urbanização, crescimento da classe média, cultura urbana em expansão e novos meios de comunicação. Porém, persistiam desigualdades sociais, sobretudo nas zonas rurais e periféricas. Vamos adiante com a nossa questão. O que explica a associação dos anos de 1950 à modernização, apesar da desigualdade? Mais uma vez, gente, estamos falando dos anos 50, os anos dourados. E foi um período de bastante efervescência cultural, por assim dizer, com o surgimento de propaganda e principalmente de um eletrodoméstico que vai dominar a vida do brasileiro a partir de então, que é a televisão. A televisão foi trazida para o Brasil na década de 50, lá nos 1950, e a partir daí, muito embora nos anos 50 ainda fosse bastante tímida essa televisão nos lares brasileiros, a partir de então ela vai ganhar força e vai ser, possivelmente, o meio de comunicação de maior profundidade no Brasil desde aquele período. Vamos então ao enunciado, ou melhor, às alternativas, que diz o seguinte: letra A repressão e centralização do poder. Letra B, reforma agrária, que reduziu desigualdades. Letra C, foco na agricultura para estabilidade. E letra D, crescimento econômico e cultural urbano que moldaram o ideal de progresso. Mais uma vez, a gente estava vivendo um ano de efervescência cultural, uma década de efervescência cultural, que mais uma vez vai culminar nesse clima de otimismo, esse clima de bossa nova que estamos vivendo aqui no Brasil. Inclusive, o próprio jazz americano vai influenciar muito na vida cultural brasileira, até porque, mais uma vez, a gente estava vivendo no Brasil dos anos 50, mas no panorama mundial a gente estava vivendo o início da chamada Guerra Fria, onde houve uma expansão de ideologias que eram antagônicas uma com a outra, basicamente a Guerra Fria, que era basicamente o conflito ideológico entre Estados Unidos e o bloco capitalista e União Soviética e o bloco socialista, estava também em voga naquele momento. Então esse clima de otimismo esbarrava na Guerra Fria, que posteriormente a gente vai ver que, embora esse otimismo tenha influenciado a indústria cultural brasileira, ele trouxe consigo também uma desigualdade social que continuava latente. Vou trazer para vocês agora algumas respostas que estão enviando para a gente aqui no chat. O Gabriel Correia e o Eike Gabriel responderam. O Gabriel disse que é a letra C e o Eike Gabriel disse que é a letra D. Já o Daniel Filho diz para a gente que é a letra D, enquanto o Bruno Lima está dizendo que é a letra C. Então, estou vendo que vocês estão bem divididos entre letra C e letra D. Os Gabriéis e o Daniel enviaram para a gente a resposta que eles acham que é a resposta correta. Então, vamos fazer o seguinte. Sem mais conversas, vamos ao nosso gabarito para ver se vocês conseguiram acertar essa questão. E diz o seguinte, o gabarito e o enunciado, vamos lá. Antes disso, a Raila Mariá diz que é a letra D. Muito obrigado pelas respostas que vocês enviaram para a gente. E o gabarito diz que é a letra C,
crescimento econômico e cultural urbano moldaram o ideal de progresso, muito embora no Brasil a desigualdade social ainda era bastante latente no Brasil após a década de 50. Lembrando que a gente está falando também de um período que vai anteceder ao golpe militar de 64. Inclusive, gente, ainda na década de 50, final da década de 50 e início da década de 60, vai ser o período onde o Brasil vai mudar de capital. Vai sair do Rio de Janeiro e vai passar para o Distrito Federal, que hoje é Brasília. E é interessante falar que esse movimento foi bastante conturbado no início, mas bastante emblemático, porque vai tirar a capital do Brasil ali do litoral e vai introduzir essa nova capital ali para o centro do Brasil, ali o centro-oeste. E a letra D diz o seguinte: crescimento econômico e cultural e cultura urbana que moldaram o ideal de progresso naquele momento. Vamos lá, mais uma vez. Letra D, crescimento econômico e cultura urbana moldaram o ideal de progresso. Portanto, galera, prestem atenção, resposta correta é a letra D. A primeira questão, letra D, é a resposta correta. Vamos então à segunda questão para falar especificamente dessa vez sobre o governo JK, um governo bastante emblemático, bastante marcante, até porque foi a partir daí, mais uma vez, que o Brasil deixou de ter uma capital ali no Sudeste e passou a ter a capital Brasília, que inclusive é a capital nos dias de hoje, que é localizada ali no centro-oeste, no centro do nosso país, que é um país de dimensões continentais, geograficamente falando, e que JK viu que era necessário colocar, por uma questão de logística, essa capital no coração do nosso país. Vamos então à questão que diz o seguinte, segunda questão, o plano de metas, símbolo do governo JK, teve como lema 50 anos em 5. Seu objetivo era acelerar o desenvolvimento do Brasil por meio da industrialização e da construção de infraestrutura. Estamos falando, então, da segunda metade da década de 50, a partir de 55, quando o JK assume a presidência da República. E ele visava desenvolver setores estratégicos como a indústria e a infraestrutura. Para isso, ele resolveu atrair o capital externo para o Brasil, principalmente as grandes montadoras. Foi nesse momento que, aqui no Brasil, se instalaram as grandes montadoras automobilísticas, como GM, a General Motors e outras indústrias que, basicamente, fizeram com que esse setor fosse bastante privilegiado nesse momento. Ele optou também por construir o setor rodoviário aqui no Brasil. É por isso que o Brasil hoje é um país cortado por rodovias e não por ferrovias, como em alguns países. O Brasil optou pela malha rodoviária, até porque ele precisava dar essa resposta para abranger, digamos assim, essa indústria automobilística que estava vindo para o Brasil naquele momento. Vamos continuar com a nossa questão, vamos enunciado. Com base nas características do plano de metas, indique qual setor recebeu o maior volume de investimentos públicos durante o governo JK. Está muito fácil essa questão. Vamos então às alternativas. Vamos lá, gente. Letra A seria a agricultura. Letra B, o setor de saúde. Letra C seria o setor educacional, educação. Ou letra D, energia e transporte. Mais uma vez, JK, com seu plano de metas, geralmente quando a gente fala de JK, a gente está falando de plano de metas, desse ideal de crescer 50 anos em 5. Até porque a industrialização no Brasil ela não foi algo feito de qualquer jeito ou de uma hora para outra, foi um processo lento, paulatino, desde a República Velha, passando pela Era Vargas, até a década de 50, os anos dourados. E o JK resolveu, então, acelerar esse crescimento e o plano de metas era justamente para isso, para propagar o crescimento brasileiro 50 anos em 5. Mais uma vez, quando a gente fala de JK, a gente está falando de plano de metas, desse plano que visava desenvolver setores estratégicos no Brasil para alavancar a economia brasileira.
O Brasil cresceu cerca de 7% no governo JK, o PIB brasileiro cresceu essa estimativa, mas tem uma contrapartida. Muito embora houvesse crescimento do PIB, a indústria brasileira se enfraqueceu com a abertura ao capital estrangeiro. Quando você abre a sua economia ao capital estrangeiro, obviamente, a indústria nacional, os setores nacionais vão ser enfraquecidos. O grande empresariado acabou lucrando, mas, como se deve imaginar, setores populares acabaram não sendo privilegiados e a desigualdade social tendeu a aumentar. Vamos então à resposta que vocês mandaram para mim, vamos lá? E a Giliane Araújo diz que a letra D, o Eike Gabriel diz que também a letra D, a Raila Mariá também diz que a letra D, Bruno Lima, letra D, a maioria de vocês, quase que a totalidade, está dizendo que a letra D seria os setores de energia e transporte. Vamos então ao gabarito para ver se vocês conseguiram acertar a questão, vamos lá? Com base nas características do plano de metas e identifique qual setor recebeu o maior volume de investimentos públicos durante o governo JK. Foi a agricultura, gente? Muito embora fosse uma das plataformas do governo, a agricultura não foi o setor mais privilegiado com os investimentos públicos, tampouco a saúde e também a educação, e sim a letra D, o setor de energia e de transporte, visto que ele buscava desenvolver a indústria brasileira e atraiu para si o capital estrangeiro com foco ali no setor de transporte. Mais uma vez, estamos falando do período em que a malha viária do Brasil começou a se expandir em resposta à vinda, a se estabelecer aqui no Brasil, as grandes montadoras de automóveis, como a gente conhece hoje. A GM foi uma delas, a principal, digamos assim, que estimulou a vida urbana brasileira, até por ser um país, basicamente, que tem uma malha viária bastante extensa no território nacional. Não é à toa que a gente conhece inúmeras BRs, que são as rodovias federais, que foram estabelecidas a partir ali do governo JK. Por quê? Se você busca atrair o setor de transporte para o seu país, você tem que dar condição do indivíduo andar no transporte. Nada melhor do que a malha viária ser ampliada, e foi nesse momento, no governo JK, que ficou conhecido como o presidente Bossa Nova, visto que ele tinha essa figura de um presidente ligado ali ao desenvolvimento nacional, que investiu no setor de transporte. E também, mais uma característica, mais um ponto interessante, que foi no governo JK, que a capital do Brasil saiu do Rio de Janeiro, ali do centro-oeste, ou melhor, do sudeste, e se estabeleceu no centro-oeste, onde hoje é a cidade de Brasília, o Distrito Federal. Beleza, galera? Vamos então à nossa terceira questão. Vamos lá. E a terceira questão diz o seguinte: Jânio Quadros foi eleito com uma campanha marcada por moralismo, pela promessa de combate à corrupção. No entanto, sua gestão adotou uma política externa independente, aproximando-se de países socialistas como China e União Soviética. Isso aqui é um ponto interessante. O Jânio Quadros é considerado ainda de hoje um dos presidentes mais controversos da história do Brasil, até porque ele se elegeu com uma pauta moralista. Inclusive, o símbolo de sua campanha era uma vassoura, onde ele previa varrer a corrupção do Brasil utilizando a vassoura. Quando a gente fala de Jânio Quadros, logo vem à nossa cabeça o presidente Vassourinha, varre, varre, vassourinha, que era o slogan da sua campanha. No entanto, quando se elegeu, ele adotou uma postura independente, deixando de lado algumas pautas conservadoras e adotando um tom mais voltado ali à imprevisibilidade. Lembrando que, mais uma vez, só para relembrar, o mundo vivia a Guerra Fria e o Brasil, historicamente, estava alinhado ao bloco capitalista, ao bloco capitaneado por Estados Unidos. E quando o Jânio Quadros se aproxima de alguns líderes
socialistas, inclusive ele condecorou o Che Guevara com uma das mais altas honrarias da República Brasileira, e isso desagradou grande parte do seu eleitorado que havia apoiado na eleição nada mais do que os setores ligados ao conservadorismo. Tudo isso acabou enfraquecendo o Jânio Quadros como líder, que levou posteriormente à sua renúncia com aproximadamente 7 meses de governo. É isso mesmo, galera. O Jânio Quadros passou apenas 7 meses e acabou renunciando ali em meados do ano de 61. Isso foi algo bastante emblemático, a forma como foi conduzida o seu governo e a forma como terminou, ele renunciando com um governo muito breve. Vamos então ao enunciado da questão. Vamos lá. A política externa independente de Jânio Quadros foi criticada porque, vamos lá? Letra A, rejeitava as alianças com países europeus e latino-americanos. Letra B, promovia a submissão do Brasil à União Soviética. Letra C, contrariava os interesses da Guerra Fria ao não se alinhar exclusivamente com os Estados Unidos, ou letra D, incentivava a intervenção norte-americana nos assuntos brasileiros. Mais uma vez, está muito fácil. Por quê, gente? Porque, como historicamente o Brasil era mais alinhado aos interesses do bloco capitalista, quando ele adota uma postura independente, obviamente ele não vai agradar certos setores, principalmente ligados ao conservadorismo. Lembrando que Jânio Quadros se elegeu com essa plataforma conservadora, o varre-varre vassourinha, que vai varrer a bandalheira do Brasil para fora ali do território nacional. E quando ele tem essa postura independente, vocês devem imaginar que ele vai desagradar certos setores ligados ao conservadorismo. Vamos então à resposta que vocês mandaram para mim via chat. Vamos lá? Bruno Lima, Escola Rui Souto de Alencar, lá de Coari, diz que a resposta correta é a letra D. O Gabriel Correia também diz que a resposta é a letra D. Um forte abraço a você que nos acompanha dos municípios do interior do Amazonas. A participação de vocês é fundamental ali para o êxito do nosso trabalho. Daniel Figo está dizendo também que é a letra D, que é a resposta correta. Agradecer a participação de vocês para abrilhantar a nossa aula de história. Vamos então ao gabarito da terceira questão. Vamos lá, gente? Questão correta é a letra C. Contrariava os interesses da Guerra Fria ao não se alinhar exclusivamente com os Estados Unidos. Vamos lá, gente. Incentivava a intervenção norte-americana nos assuntos brasileiros, é a letra D que vocês marcaram. Gente, foi o contrário, tá? Ele se alinhou com alguns líderes socialistas e isso contrariava o próprio interesse norte-americano. E ele renunciou, o que muitos historiadores consideram uma tentativa de autogolpe. Ele imaginava que ele iria renunciar, receberia apoio da população e conseguiria, então, dar um golpe de Estado no Brasil, mas isso não aconteceu, até porque tanto a população como a própria política que apoiava ele lá na campanha não apoiaram nesse autogolpe e ele acabou sendo considerado ainda hoje um dos presidentes mais controversos, por assim dizer, da história brasileira. Mas a sua renúncia, ela basicamente abriu o caminho para o que viria a ser o golpe de 64. Até porque o seu vice-presidente, que foi eleito vice-presidente, era de uma outra chapa, de uma chapa rival. Vocês devem imaginar como assim, professor? A gente votava no presidente e no vice, era exatamente isso, tá, gente? Existia duas eleições, uma para eleger o presidente da República e outra para eleger o vice-presidente. Isso gerou, inclusive, essa situação do presidente da República ser de um partido, ou melhor, de um aspecto político, e do vice-presidente pertencer a outro espectro político. Inclusive, o Jânio Quadros era ligado ao conservadorismo e o seu vice-presidente, que deveria tomar o poder após a renúncia, era de outro partido, de outro aspecto político, o Jango, que inclusive é tema da nossa próxima questão. Vamos a ela, a quarta questão para a gente na tela, que diz o seguinte: as reformas de base eram propostas de mudança estrutural apresentadas pelo governo de João Goulart, que incluíam a reforma agrária, tributária e educacional.
as reformas de base, preste atenção, foram interpretadas por setores conservadores da sociedade brasileira como, vamos então às alternativas, vamos lá, gente? Letra A, tentativa de modernização capitalista. Letra B, ações de fortalecimento do mercado financeiro. Letra C, medida de controle populacional. Ou letra D, iniciativa para consolidar uma revolução socialista. Então, essa reforma de base foi uma importante característica, por assim dizer, algo marcante no governo de João Goulart, inclusive vai ser fundamental, porque viria a ser, posteriormente, o golpe civil-militar de 64. O que eram essas reformas de base? Era uma tentativa de reformar, por assim dizer, setores estruturais da sociedade brasileira. Por isso, reforma de base. Isso é interessante, tá, gente? Porque essa reforma de base, ela viria justamente para tentar corrigir o que o próprio governo do João Goulart dizia, que era a pauta importante ali do setor da sociedade brasileira, que era necessário ali que fosse combatido naquele momento, principalmente o setor ali da reforma agrária. Lembrando que, só um parêntese, tá, gente? Quem é privilegiado não quer perder o seu privilégio de jeito nenhum. Inclusive, ele faz de tudo para não perder esse privilégio. Só outro parêntese aqui. O Brasil era um país essencialmente rural até a década de 30, pautado ali por grandes latifúndios. O grande latifúndio ainda hoje, nas regiões como a região centro-oeste, a região ali sudeste, é uma região onde existem muitos latifúndios, muitos fazendeiros com uma extensão territorial gigantesca e que muitas das vezes ele não consegue produzir em toda a sua propriedade, por assim dizer, e muitas delas ficam ali as chamadas terras improdutivas. E quando o governo tenta propor uma reforma agrária, uma reforma que vai mexer com o privilégio das elites, obviamente ela não vai agradar esses setores. E a reforma de base propunha justamente isso, mexer com setores estruturais da sociedade brasileira. Inclusive, a própria reforma tributária também era algo que estava sendo pautado ali pelo governo do João Goulart, o governo do Jango, que era ligado ao antigo trabalhismo varguista, que buscava, então, utilizar desse discurso para ter apoio da grande massa, da grande população brasileira. Vocês devem imaginar que setores do conservadorismo não viam com bons olhos o governo do João Goulart, a forma como ele estava propondo a reforma de base. Então a gente viu dois grupos ali que estavam antagonizando. De um lado, o trabalhismo do Jango, de outro lado, os setores conservadores. Lá em 64, em março de 64, o Jânio Quadros, o João Goulart, quase que não sai, Jânio Quadros é outro governo. João Goulart esse governo do Jango ali a partir de 61. Quando o Jango resolve lançar o discurso da Central do Brasil, justamente para apresentar as reformas de base para a população e a importância dessas reformas, os setores conservadores resolveram contragolpear, por assim dizer, organizando a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade para combater essa ideologia que buscava ali, de certa forma, mexer com as estruturas do Brasil. Tudo isso acabou culminando com o que viria a ser o golpe civil-militar de 64. Por que civil-militar, professor? Porque não foram apenas os militares que deram um golpe de fato. Grande parte da sociedade civil também apoiou o golpe e agiu diretamente para a consolidação da deposição do Jânio Quadros e o estabelecimento, por assim dizer, de um novo sistema de governo que viria perdurar até a década de 80, o ano de 85, de 64 a 85, que foi o período do regime militar aqui no Brasil. Vamos então ao gabarito, vamos lá, gente? Gabarito da quarta questão é letra D, iniciativa para consolidar uma revolução socialista. Era isso que os setores conservadores estavam temendo, de que o Brasil virasse um país socialista. Inclusive, gente, foi um dos argumentos para o golpe civil-militar o perigo eminente do Brasil se tornar um país
comunista. Foi uma das prerrogativas, um dos argumentos de você depor um presidente legitimamente eleito, até porque ele foi eleito vice-presidente do Jânio Quadros. Quando o Jânio renuncia, quem assume o poder é o João Goulart, o Jango, e quando você depõe um presidente legalmente instituído, a gente diz que foi justamente um golpe de Estado. O Brasil é repleto de golpes de Estado, inclusive a própria República Brasileira nasce a partir de um golpe, mas, em especial o golpe de 64, é quando os militares conseguem, então, assumir o poder e ficam de 64 até 85, nessa que foi considerado uma ditadura civil-militar aqui no Brasil. Beleza, gente? Então vamos agora para o nosso Hora de Encerrar. Nesse Hora de Encerrar, então, eu trouxe para vocês um mapa mental, um pequeno esquema que vai nos ajudar a compreender essa década de 50, os anos dourados, até, inclusive, os anos de chumbo, que é como a ditadura militar no Brasil vai ficar conhecida historicamente falando. E o título do nosso mapa mental é dos anos dourados aos anos de chumbo. Os antecedentes ali do golpe militar, trabalhando os 3 últimos presidentes que antecederam esse golpe. Primeiramente, o governo do JK, Juscelino Kubitschek, e as principais características foram as seguintes: o plano de metas, a ideia dos 50 anos em 5, o estímulo, por assim dizer, do mercado do capital estrangeiro para o Brasil. Inclusive, foi nesse período em que as grandes montadoras de automóveis vieram para o Brasil, onde se optou, então, por aumentar e expandir a malha viária brasileira. A gente tem também a construção de Brasília como marco importante no governo JK, além do desenvolvimentismo, essa ideia de abrir o capital brasileiro ao mercado estrangeiro para desenvolver a indústria nacional também. A gente tem também algumas críticas a esse governo, como o aumento da dívida externa e a inflação, e mais só que ele acabou sendo um presidente, ali conhecido como presidente Bossa Nova, que teve a sua popularidade ainda grande, até no dia de hoje a gente considera o JK um presidente bastante popular. Mas após o JK, após esse período do governo JK, a gente tem o próximo presidente que eu vou trazer para vocês aqui, que é justamente o governo do Jânio Quadros, que foi um governo conturbado, um governo polêmico, de algumas contradições, principalmente pelo fato de ele ter se eleito como plataforma ligado ao conservadorismo, até porque ele era um partido da UDN, que era um partido ligado ao conservadorismo, ao próprio Carlos Lacerda, que é o grande expoente do conservadorismo naquele momento histórico do Brasil. Ele foi eleito com uma pauta conservadora de varrer a corrupção do Brasil, varre, vassourinha, mas quando ele assume o poder, ele adota uma postura independente que vai de encontro à sua plataforma de governo, o que gera críticas da sua própria base do conservadorismo. Vamos então ver os principais pontos do governo do Jânio Quadros. Campanha moralista, o varre, vassourinha. Apoio de setores conservadores, até porque ele era um político ligado ao DN, que era o partido conservador naquele momento. Postura ambígua no poder. Quando ele assume o poder, ele adota uma postura que vai de encontro a essa pauta conservadora, inclusive quando ele se alinha com alguns líderes socialistas, como o próprio Che Guevara, que foi condecorado com uma das maiores honrarias da República Brasileira, ele vai de encontro a essa pauta conservadora. Então, a gente pode dizer que foi uma postura ambígua, uma postura bem confusa, por assim dizer, do Jânio Quadros. Além de política externa independente, e ele renunciou inesperadamente na tentativa ali de um autogolpe. E a gente tem o terceiro presidente, que é o João Goulart, que vai de 61 a 64, que ele propôs a reforma de base, que eram reformas que buscavam mexer na estrutura do país, do Brasil, alinhamento com movimentos sociais e sindicatos, críticas à elite e militares, e a gente tem 2 momentos importantes, que foi o comício da Central do Brasil, que buscava ali apresentar a reforma de base. Em contrapartida, o conservadorismo resolveu, então, organizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que deu suporte ao que viria a ser o golpe civil-militar de 64.
Beleza, galera? Eu agradeço a atenção de vocês, a participação de vocês. Vou deixar agora vocês aí com o QR Code que vai apresentar um pouco mais do nosso trabalho. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.